a todos. Nós estamos aqui hoje, né, na comunidade Lagoinha, São Gabriel, reunidos com a turma do 8º ano A e o professor Manassés, professor de História, para realizar uma atividade do projeto Lagoinha Meu Quilombo, desenvolvido por Adaías, né, que está à frente do nosso telecentro. E aí nós estamos colaborando nessa atividade. A gente tem o professor Manassés que esteve, né, envolvido nesse processo e nossos questionamentos serão direcionados para ele. Então fiquem à vontade, podem questionar, podem, né, tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que muitos aqui ainda têm dúvidas sobre essa titulação que a nossa comunidade tem. E o momento, né, da gente tirar essas dúvidas é agora. Então com a palavra Manassés, eu gostaria de início que você falasse um pouquinho sobre a titulação de remanescente que a comunidade tem. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. É um privilégio para a turma do 8º ano A poder recepcionar esse momento, né, de projeto. Queria agradecer a Adaías, monitor do CDC, e também está à frente desse projeto, a coordenadora pedagógica, a Agna, e ao diretor Carlos, que também nos faz abrilhantar esse momento. E nós estamos aí para responder às inquietações e indagações de vocês, uma vez que o projeto é Lagoinha Meu Quilombo. Para início, antes de a gente começar os registros, um aluno perguntou o que significava remanescente. Né? Remanescente quer dizer a sobra, é aquilo que restou do que foi original. Né? Então, podemos já começar as perguntas e a nossa roda de conversa propriamente dita. Ok? Fiquem à vontade. Liliane. A nossa comunidade é remanescente de Quilombola, certo? Isso. Então, poderia explicar para a gente por que essa titulação? Por que titulação remanescente quilombolas? O que levou a ser remanescente quilombolas? Bom, para se tornar um quilombo, tempos atrás, necessariamente precisava ter origens nas raízes religiões afrodescendentes. Hoje, o conceito de quilombo vai bem mais além do que isso. A comunidade ela precisa ser tradicionalmente conhecida nas suas questões culturais, religiosa, e o que fala mais alto, como muitos questionam, perguntam, seria a cor por ser negro? A nossa comunidade ela é mista, nesse sentido ela é mista. E isso não deixa de titulá-la como remanescente quilombolas, porque o que faz ela ser remanescente quilombolas é a sua questão cultural, a sua questão da agricultura, a forma das famílias se relacionarem, a questão da própria família, como os nomes, os sobrenomes. Isso é que faz, além da sua cultura e da sua religião. No nosso caso, o rezado, no nosso caso, a forma da agricultura familiar, de subsistência, as culturas de plantio e tantas outras coisas que levam a comunidade a ser reconhecida como remanescente quilombo. Pode ir, Almeida. Manassés, você falou que somos remanescentes de quilombola. Existe alguma diferença entre ser quilombola ou remanescente de quilombola? Boa! Excelente pergunta. Existe sim a diferença de ser quilombo e ser remanescente quilombo. Como nós estudamos nas aulas de história aqui com vocês, os quilombos se formavam a partir dos escravos que refugiavam da opressão dos senhores, e eles procuravam o quê? Um lugar de refúgio. Quilombo é lugar de refúgio. Aí o que acontecia? Quando eles se refugiavam, se escondiam, formavam os quilombos, ali estavam realmente os quilombos originais. Né? Quando se fala remanescente, fala de uma geração que passou e que sobrou
né, daquele quilombo, os descendentes dele. Ou seja, nós somos descendentes daquele povo que refugiou dos quilombos propriamente ditos, dos escravos, dos negros escravizados ali, certo? Então a diferença está em ser o quilombo realmente e a remanescência, a sobra, a geração daqueles que foram, certo? Essa é a diferença. Eu achei a pergunta de Almenor bem pertinente, né? Porque assim, eu acho que isso é um questionamento que suscita muita dúvida, né? Por que é remanescente, por que é quilombo? E aí era uma dúvida até minha, antigamente, que eu já tive uma conversa, né? Logo quando eu cheguei aqui com o Manassés, sobre isso, por que é remanescente? E aí ele veio e me explicou o que é isso, né? Então, na verdade, quem é habitante dessa comunidade, quem nasceu e que mora aqui, é descendente de pessoas que viveram no quilombo, é descendente dos escravos que, né, se refugiavam no quilombo. Isso fica claro para vocês? Né? Quando se coloca... Não, mas aqui, né, aquela questão, mas aqui não foi um quilombo, como que essa comunidade é quilombola? Né? Na verdade não é quilombola, é remanescente de quilombo. Né? Então, assim, as pessoas que aqui habitam vieram, né, foram vindo de um quilombo, viveram em outros lugares também, até chegarem aqui. Aí vem uma outra questão, uma outra dúvida minha, que é assim, para a comunidade ser reconhecida, alguém tem que buscar. Né? Não vem, o título não vem de cima para baixo, né? Não, alguém chega aqui e diz, vocês são remanescentes de quilombo, aqui está o título. Quem na comunidade percebeu essas características? Quem na comunidade percebeu que a comunidade era remanescente de quilombo, ou que poderia ser, ou que tinha, né, algumas raízes que poderiam determiná-la enquanto remanescente de quilombo, e foi atrás dessa titulação? Como que surgiu isso? Como que foi que a comunidade se atentou para isso? Ok, muito bem. A pergunta também é interessante. Nós somos constantemente provocados a nos questionar sobre a nossa própria vida, né? Então, a comunidade ela foi provocada a sentir isso, né? E alguns moradores da comunidade, que certamente eu fui um dos, mas eu vim bem depois dos que primeiro foram provocados, né? E começou pela associação comunitária. Alguns sócios foram assim, provocados a compreender se de fato eram remanescentes quilombolas. Quando nós fomos mexidos nesse sentido, aí houve-se um choque de realidade, quando a gente foi provocado a pensar sobre isso. E aí a própria comunidade, via a associação, entendeu que os nossos traços e cultura e o povo, a forma do povo viver, levava, a sua história propriamente dita, levou-nos a perceber que nós somos remanescentes de quilombos. E é interessante que a gente for estudar a história, nós vamos perceber essas origens com muita nitidez, com muita clareza. É claro que a nossa comunidade está ainda, mesmo sendo reconhecida, se adaptando a esse novo momento, né, que ela está vivendo. Qual a importância do título de remanescente de quilombola para a nossa comunidade? Marina pergunta qual a importância do título, né? Nós recebemos um título. Muitos veem o título de remanescentes quilombolas como uma espécie de preconceito. Quando a gente vai, às vezes conversa, pai, remanescentes quilombolas, mas lá existe muita gente branca, existe muita gente, como o IBGE coloca, pardo e tal. O título de remanescente hoje traz uma importância muito grande para a comunidade. Primeiro, porque nós nos reconhecemos aquilo que realmente nós somos. Segundo, entra a questão do reconhecimento do poder público, daquilo que nos era direito e por muito tempo foi nos tirado. É claro que isso não ainda aconteceu na sua totalidade, mas é um processo que se dá gradativamente. E essa é uma das maiores importâncias para a comunidade. Como se deu o processo de reconhecimento da nossa comunidade? Como se deu o processo de reconhecimento? Muito bem. A comunidade, toda a comunidade, ou como se deu, até como se dá, porque muitas comunidades estão tentando, ser reconhecidas remanescentes quilombolas,
Primeiro, se busca a história da comunidade. A nossa comunidade, os ribeirinhos que vieram para cá, que são a nossa família, né? Inclusive a família Bernardo Reis, que traz as origens, né, as raízes. Eles vieram da vereda Romão Gramacho, do Rio Jacaré, e vieram para cá conhecer uma terra que eles imaginavam na sua mente, né? Uma terra rica, uma terra de ouro, né? E ao chegar aqui havia um lugar desabitado, né? Um lugar desabitado. Então eles começaram a ocupar o território, e a partir de então eles fugiam, né? Fugiam da opressão que estavam vindo do rio, à beira do rio. O que acontecia muito com os quilombos realmente, né? Eles fugiam, procuravam um lugar, um esconderijo, e Lagoinhas foi um lugar onde eles procuraram mais um refúgio, se esconder, né? E aí começaram aqui o que? A primeira coisa que eles fizeram mesmo foi a produzir para a sua família, a agricultura de subsistência, né? E aí foi povoando, e trouxeram consigo a sua cultura, né? A religião, a crença, né? O rezado e tantas outras culturas que o nosso povo continua trazendo nas suas raízes essa cultura. E esse foi o meio pelo qual a comunidade hoje, porque muitos de nós não fomos despertados para isso. E só agora então, depois de muito tempo, a gente começa a perceber, né, essa linhagem de quilombo. E o processo se dá a partir disso aí. Primeiro, ter os traços. Segundo, reconhecer que somos remanescentes quilombolas. E aí nós vemos no dia a dia, na convivência, na cultura, na forma de fazer, que nós somos remanescentes quilombolas. E como reconhecer legalmente, está aí, depois do governo Lula, a Fundação Cultural Palmares certifica a comunidade através de um documento de auto-reconhecimento e uma certidão. Essa certidão dá o título e o nome legalmente como somos remanescentes quilombolas. Porque não adianta só dizer que ou se auto-reconhecer. Hoje tudo se prova à base de documentos. E o que mudou depois disso? O que mudou depois de sermos remanescentes quilombolas? Vocês mesmos percebem que muitas coisas modificaram. Nós temos hoje o próprio CDC, cujo monitor está fazendo esse projeto, que foi já via comunidades quilombolas. Hoje nós temos uma mega estrutura de escola no estilo quilombolas, que está aí em fase terminal, de acabamento, e nós vamos perceber que esses foram os benefícios de sermos reconhecidos. Aí alguém pergunta, mas mesmo sendo uma comunidade, não sendo reconhecido, tem possibilidade de receber? É claro que haverá grandes dificuldades se nós não nos auto-reconhecermos. Porque era como se fosse um filho que foi abandonado e hoje o pai resolve dar um nome ao filho. Então, dar uma certidão ao filho. É o que acontece, né? Nunca vi uma escola dessa comunidade do Lagoinha se não fosse através desse projeto. Se não fosse reconhecida. O reconhecimento. Se não fosse o reconhecimento. Quem foi que foi buscar esse documento em Brasília? Eis a pergunta. Quem foi buscar o documento em Brasília? Na verdade, não sei se a gente coloca uma busca, porque a própria Fundação Palmares, ela se responsabiliza quando a comunidade se manifesta a fazer. É claro que houve alguém que estimulou a fazer isso. Aí nós podemos dizer, a UNB, na pessoa da geóloga professora Suzy Teodoro, ela estimulou com a equipe de pesquisa aqui dentro a isso acontecer. Há sempre um pessoal que media nessas questões, porque nem todas as comunidades têm aquela articulação, né? E a associação foi, como mais uma vez digo, foi o carro-chefe para acontecer essas questões aí, principalmente a questão burocrática de reconhecimento da comunidade.
ser remanescente de quilombola tem muitos lados bons, você falou aí. E tem algum outro um lado ruim por ser? Você? Eu não sei se a gente colocaria desculpa, lado ruim, mas a questão do preconceito, né? A visão de como as pessoas, a forma como as pessoas veem o ser remanescente de quilombolas. Em todo tempo, os negros foram preconceituados. Quando eu falo lado ruim, é isso aí, a questão do preconceito, que é uma quebra que se dá com o decorrer do tempo, né? Com o decorrer do tempo. E agora eu quero saber de você, o que é que você acha da gente ser remanescente de quilombola? O que eu acho? Tanto acho. Assim, isso é muito bom, entendeu? Porque assim, há uma diversidade na nossa comunidade, há uma diversidade. E é essa diversidade que deixa a gente mais apaixonado ainda no sentido de defender as questões quilombolas, né? Nós somos diversos aqui. Então, é bom em todos os sentidos. Bom porque nós nos reconhecemos, bom porque os benefícios vão chegando, bom porque nós nos identificamos com as próprias raízes, bom porque é um povo que se auto-reconhece hoje e há uma identificação propriamente do povo, né? E são muitos bons, se a gente for colocar. Aí eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? A colaboração de vocês no projeto do nosso colega Adaías, né? A participação de Carlos, nosso diretor, e agradecer a Manassés, né? Que foi quem nos esclareceu, quem nos todas as nossas dúvidas, e precisamos ter mais momentos como esse, né? Eu gostaria de também agradecer, né, por este momento, dizer que espero ter correspondido às expectações. E para mim também é um prazer falar, como ele colocou a coordenadora, desse assunto. Eu gosto muito de discutir essas questões aí. E espero também os nossos alunos e pessoas que nos ouvirão através desse trabalho, que possamos a cada dia reconhecer, né, a nossa identidade e nos colocar realmente como remanescentes. Nós estamos não somos um quilombo, mas nós somos a remanescência desses quilombos que foram por muitos anos massacrados, foram séculos mesmo massacrados, e que fez a história desse país. Então é isso, muito obrigado. Gente, eu também queria agradecer, né, primeiramente ao diretor da escola e à coordenadora que abriu espaço para a gente, né, de coração aberto, nos apoiou, e eu gostaria aqui de público agradecer. Também a Manassés por ter colaborado com a gente, né, ter respondido aí, cedido o seu tempo, né, para nos atender, e também a classe, toda a classe eu agradeço aqui. Deixo o meu agradecimento especial por vocês terem, né, participado, terem comparecido, terem feito as perguntas, né, se comportaram aí elogiavelmente, né, então eu agradeço muito a vocês, certo? Nós temos o blog do CDC, né, o endereço é CDC Lagoinha, www.cdclagoinha.blogspot.com.br. Esse material eu não sei quando, mas vai estar lá, viu? Se vocês quiserem ver, vai estar lá no blog, né? Visitem, né? Compartilhem lá. Está começando agora, mas a gente vai trazer algumas matérias interessantes lá para o blog do CDC, certo? Então eu agradeço muito a vocês, muito obrigado e obrigado mais uma vez. Valeu. Aqui mesmo, quando foi descoberto. Aqui. Eles eram na Vereda do Jacaré. Eu não sei se você sabe, mas menino sabe que aqui, essa descoberta aqui foi 2 irmãos. A gente até... É?
tem o nome deles. João Pedro, Pedro e André. E... Justamente André, pai da minha mãe. Entendeu? E João Pedro, né? É pai de minha mulher. Quer dizer, André o que descobriu, né? Pai da minha mãe. Eu sou neto. Neto do André. De André. E minha esposa também, neto de João Pedro, que eram os dois irmãos que descobriu Lagoinha. E eles vieram do Jacaré fugir dos revoltosos. Eles vieram do Jacaré. Aí agora eu não sei se esse foi de revoltoso que eles vieram, né? Eu sei que quem descobriu aqui foi esses dois, né? Mas dois irmãos. eles já estavam no Jacaré, que já era fugido aí já era fugitivo. Já era fugido de Jacobina já. Da época, né? Já era fugitivo. E essa descoberta aqui foi eles dois, né? Como justamente aqui a Lagoinha, aqui uma época aí, a gente dividiu um variante daqui, passou do cemitério dos pecadores, né? Pra lá André, pra cá João Pedro. Interessante. Então, esses dois irmãos, né? Então, aqui na Lagoinha, nem pessoas muito sabem que ainda existe neto deles. Neto deles, aqui, sendo os pioneiros. O finado meu avô, pai do meu pai, eu acho que ele ainda está ainda nas ondas ainda, até um riff da época. O homem está preparado. Quando ele veio para essa região daqui, que estava no grupo do Revoltoso na época, ele saiu tão fugido, tão rápido, que eles não viram, ele ainda saiu com um rifle. Dos próprios revoltosos? Dos próprios da época. Dos próprios da época. E esse, acredita que eu mesmo ainda vi ele ainda? Foi mesmo. Ainda vi ele, final do meu pai, era por modo de obter esse rifle. E aí, Tiberto foi quem conduziu ele. E escondeu. E eu ainda vi. Sabe como era o nome dele? Papo Amarelo. Não, é verdade, né? Quer dizer, dessa época de quando ele correu, que ele lutou, mas ele revoltou. Zé veio um dia, né? Gostava muito de brincar com ele, o Damião. E ele chegou e disse: vovô, diz na época que o senhor andava com os revoltosos. Na época que o senhor andava, diz que o senhor andava mais dele. Certeza é que o senhor matou um bocado, matou. O senhor disse: quantos foi que o senhor matou nessa época? O senhor deu: menino, se eu te pegar de chicote. E aí correu lá dentro, que pegou um chicote. Aí quando saiu fora, Zé velho já tinha. Zé velho já tinha comido. Quer dizer, aqui não tinha quase ninguém nessa época, né? E o Fernando também foi de uns. Agora da outra família, como bem na minha, da de Vivi também, teve desse pouco pessoal que acho que chegaram corrida aqui. Chegaram corrido mesmo, revoltou. Não foi nem de revoltou esses outros. Era de quem? Hein? E foi de quem? Sei lá. Mas chegaram correndo. Sabe que chegaram fugido, né? Chegaram fugindo. Então, o que a gente se encontra no momento que, tempos atrás, a gente não tem todas as histórias pelo nosso nascer, pelo nosso criar, que a gente e os pais nos acompanharam. Contava assim as histórias do velho pai dele, que era do meu avô, que vieram morar em Carrapicho por nascimento. O pai se encontrou a encontrar a mãe aqui na Lagoinha. Como pessoas ausentes um do outro, assim. Aí tomaram conhecimento, aí se casaram. Sempre a gente conviveu a vida na roça, trabalhando. Passava aquelas épocas difíceis, que não tinha lavoura, não tinha onde pegar o alimento. Era buscar em costa de animal em Jacobina. Agora Jacobina Outras pessoas que não tinham condição, estavam com a carga
os 2 costal, chamado 2 costal, costurava a boca de um saco desse, assim, com agulha, assim. Aí amarrava uma corda, colocava na cangaia. A cangaia ainda está até hoje. Se tivesse avisado, a gente tinha, né, o espaço completo. Então, eu chegava e pedia para você, né? Quer dizer, era o meu pai. Fulano, você pode levar meu animal com o meu carregado, a minha carga? Chega lá, você me compra a farinha, você me compra o feijão, você me traz tantos metros de pano para fazer uma roupa e me traga um chinelo de lá para cá para mim. Pronto. Vinha tudo. Eles passavam 8 dias para ir voltar em Jacobina. 8 dias. Saía daqui, dormia na vereda do Jacaré, do Jacaré ia a Amburana, de Amburana seguia o rumo a Jacobina. Dormia no Batata no outro dia até que chegava em Jacobina. Lá fazia os comércios que tinha que ser feito, comprava, fazia as compras. Mais 2 dias retornava. Com mais 15 dias ainda. Então, foi que a gente se encontrou. O pai nasceu, se criou no Carrapicho, casou com a velha minha mãe, Maria, e conseguiu nos criar. Na roça, trabalhando, relando a mandioca, que a crise era meio grande, mas sempre tinha mandioca na roça, relando num ralo furadinho desses de litro de óleo chamado óleo caiano, antigamente, não era assim. Então, a gente se criou nesse lado. À noite ia ao mato com cachorro de caça, pegava 1, 2, 3 pebas, comia com os cuscuz da mandioca, isso que vocês nem conhecem, né? Que é cuscuz de mandioca. As cabecinhas de dentro tudo reladinho, não podia passar na cara de uma menininha nova, né? Que relava, né? Mas, no momento estamos criados, estou com a família criada já em outro poder indiferente, mas se encontra a nossa terra, que uma casa era do meu pai acolá, a de Mãe Lô, ali mais em cima, onde hoje é Padre Marivaldo, Pedro Bernardo lá onde era, a Rua da Tabu ali com Seu Vitório, com Mané da Onça, Alexandre Velho. Então, se passou, nós fizemos desse jeito, matando uma criação, quando a época estava muito ruim, vendia uma banda, a outra banda era o alimento, vendia a pele para comprar farinha, e por isso nós estamos vivos. Estamos dependiosos, como estamos vendo nossos netos, um número mais avançado, mas as histórias são essas verdadeiras. Né? A viagem para Jacobina ia exatamente de quê? A pé. A pé? É. Animal deitando com a carga, porque a cangaia ia machucando, não sei o quê. Mas tinha que ter calma, na hora que estava enfadado, já tinha os lances. A jornada onde ia barracar, onde era, onde não era, derrubava o lote ali, aí dormia ali. No outro dia tornava a os animais. A mercadoria ia nos animais? Ia nos animais, a produção de roça e devolvia com outros cereais que aqui não produzia. Com açúcar, arroz, farinha. Era uma troca, né? É. A mandioca, como nós fazíamos farinha aqui, a roda de mão, né? Jogava aqui um lado e outro do outro. Aí a mulher lá, uma cevadeira, chamada cevadeira. Afinada tia Leonardo, tia Missia, afinada minha mãe, tia Rosa. Era quem empurrava a mandioca no boletim, que é a roda chamada. E o couro comia até 10, 11, 12 da noite. Aí juntava aqueles homens que puxavam a roda e ia. Cantar-boi. Sabe o que era cantar-boi? Já ouvi falar, mas não conheço. Conta aí, Cantar-boi é o seguinte, sei lá. Ei, eu vou me embora, e a roda. Eu não vou me embora, não, aí joga a mão. Eu dou aqui à direita e solto o veio e você fazia e pegava. E açoitava e eu pegava. Fica andando. Cantando. Tomando uma. Entendeu? Seu Zé, uma coisa bem interessante do que a gente vê, que é nosso mesmo, que temos cultura nossa que temos dos afros, é a questão dos reis. Né? Dos reis. Da roda de reis. O que você poderia contar pra mim? O senhor já participou, participa? Muito, e estou participando. Que bom. Conta um pouquinho pra nós. A história do reisado, ela vem de muito tempo dos nossos velhos pai. O quanto o meu pai era acostumado a sair daqui, acompanhando o reisado até Manjical. Então nós alcançamos
na mão já de outros, mais novo do que meu pai, já ele deixando, outro grupo executando. Depois do outro grupo passou para nós, executando ele. Ele é uma maneira de muito divertimento, de muito querido do povo, né? Nem será todo mundo, mas é uma cultura que a gente pegou e estamos com ela aí. Graças a Deus já fomos até Salvador, por isso, né? Então, está aí, à frente de nós. Não queremos deixar também ir por água abaixo. Esperamos essa juventude que está chegando aí, alguém mais tarde ter influência de prosseguir, que nem todos nós podem segurar até vencer a idade, né? É verdade. E o trabalho não é fácil, é brincadeira para uns, mas é trabalho. Prestado que a gente tem e vem segurando pelo os nossos velhos pais. Ele foi criado na época de finado Vitor. E o finado pai de Zé Gregório e outros, então esses mais velhos foi quem passaram eles e deixaram aqui. Eles eram acostumados aqui, quando não cantava reis, o dia vinha amanhecendo, saía 2, 3 horas da manhã, reunia 8, 10 pessoas, um com a cuia, outro com a bandeja, outro com um prato, uma colher, ia encontrar o sol. Então depois disso que inventaram o reis. Ia encontrar o sol daqui até onde o sol saía. Não importava se ia para Salina ou Batateira, aonde o sol saía era o encontro do sol. Né? Quando chegava lá, o samba comia. E tinha deles que chegavam com o pé no chão, que a sandália de... a sandália de banda de couro de vaca, né? Eles faziam aquele chinelo, salgabundo. Perdia por lá mesmo. Ficava lá sambando mesmo. Quando era 7 ou 8 horas do dia, voltava de novo. Era só o sol sair e fazer aquela festa, aquela aparência, aí voltava para trás. Aquele tanque que era ali lá na rua hoje, que só tá barreiro, né? Então, eu saía daqui, a tia Leonardo, a irmã de minha mãe, dormia lá. Aí, quando chegava meio mundo de gente, botava as mulheres, botava os filhos, né? Naquela época era cabaça. Não era nem latra, era cabaça, chamava de cabaça, chamava de cumbuca, de coisas de roça, ó, que dava aquelas biterol. Aí fazia aquelas cumbucas, aquelas cabaças. Uma lata era um senão na vida ver uma latra. Era. Aí quando vinha uma, aparecia ali, era só para puxar aquela água e colocar naquelas coisas. Era coisas de barro também, talvez uns mais pequenos a gente levava também para encher, para depois decidir para outra vazia para trazer para casa. Passava a noite toda, a gente colocava um pano lá no chão e aí deitava. Cansei de fazer isso, mas a finada tia Leonardo, irmã da minha mãe, deitar lá para quando o dia amanhecer, tinha vez que só dava para mim 2 latras de água. Outra vez eu ia para cá, para aquele outro ali que era da finada Iaiá, que hoje já está barreiro, tomei lá, mas assim lá no Celso. Um pé de quixabeiro muito grande. Você estava Biana, a finada Nisso, tua avó, que era mulher de Ginuário. Deixa eu sentar aqui para falar aí da minha avó. Pronto, era mulher de Ginuário. Aí você estava lá, eu ia para lá também. Deus te deu rei, afinal da Maria tratava nisso. Aí eu aprendi a bordar com elas, lá debaixo do pé de quixabeira, esperando água. Entendeu? Era 2 escadas de pau, descia uma em cima e outra embaixo. Agora aquela de baixo a gente pisava e segurava no outro para descer, para pegar água lá embaixo. Tinha outra mais pequena lá embaixo. Agora eu pegava a lata de água e eu enchia, botava na cabeça de lá de baixo e subia contando aquela mais pequena. Quando chegava aqui, tinha um cantinho assim, derriava aqui, aí eu pegava, tornava aqui, eu contava, botava a mão na parede e subia, pé contando, e uma lata de água na cabeça. Cansei de fazer isso. O povo ignorante. Mas tu tem coragem, nós tu tem coragem. De madrugada nós entrava, Martinha, irmã do finado, meu marido, também. Quando nós chegava lá, era difícil nós chegar, ela era a primeira que chegava. De madrugadinha. E a hora que o dia amanhecia era o dia todinho. Era sair de um, sair do outro, a lata era na fila. Quem chegou primeiro? Fulano, chegou primeiro, fulano. E eu só ficava mais, era ou mais Biana, ou mais afinada nisso. E agora eu aprendi a bordar e riscar, fazer bordado com elas, com nada nisso. Eu com uma Biana, eu aprendi a bordar com ela. Ela ia para lá, sentava, ela era bordadeira, ela era muito inteligente, ela era professora, ela ensinava. Era muito inteligente, afinal de contas, a avó dele, a mãe de Marivada. Então, era lá, isso aí que nós fazíamos.
Encontrei minha mãe, quando eu me entendi na religião católica. Quando era tempo de reis, de Deus Meninos, chamado Deus Meninos, vamos supor, se chama Senhora Santana, nas casas, né? Meu padrinho Marcelo Catel, o senhor Viana, esse outro, então, eu entrei no grupo de Senhora Santana, que é o que chama de Deus Menino. Aí tia Rosa, irmã da minha mãe, fazia lapinha. Você já viu, já? Eu já vi lá. Sim, ainda hoje eu faço. Aí eu ajudava ela a fazer, e a afinada Júlia e tia Lina. Quando tia Rosa morreu, Júlia morreu primeiro, eu fiquei fazendo. Tia Rosa, não vou fazer mais não, tô fazendo. E até hoje eu faço. Faço e boto pra lá, enfeito e deixo pra lá. No Natal. No Natal, boto aquelas coisas do Natal e tudo, deixo lá. Tive aquela, toda vida eu tive aquela reverência. Agora não, depois de velha, não saí mais cantando o que tenho. Peguei essa outra obrigação espiritual, que todo mundo sabe, né? Que não sei se foi a sentença que Deus deu nesse não, mas sofri, doutor nunca deu volta, quando deu para o lado do entendido, falou que eu tinha que seguir, eu seguia ou morria. Eu digo, Deus é quem sabe, vou seguir. E segui e não me dei mal. Não vou dizer, né? Isso, com certeza. Que nós estamos conversando, não empata a nossa religião, né? Isso, não. E graças a Deus eu sigo quando é no tempo mesmo certo. Eu faço a minha obrigação aqui, sou muito aplaudida, tenho muitos amigos sobre a meu lado, abaixo de Deus. Minha casa é cheia de gente. Faço a minha obrigação aí, chamo, faço comida, chamo as crianças, dou primeiro, faço mesa, 2 mesas para criança, só criança. Visto tudo de branco as criancinhas, homens e mulheres, dou comida a todo mundo, e o que sobra na mesa, na cozinha, chama todo mundo, só não come quem não quer. E dou de peito aberto assim. Quanto mais eu faço isso, eu compro as coisas e faço aquilo, dou de boa vontade, de bom coração. E graças a Deus nunca me senti mal. Estou seguindo nessa aí, né? Isso, com certeza. Caminho para a igreja católica. Lá eles têm a Bíblia, lê as coisas todas, a gente segue tudo naquele que eles estão dizendo. Sou dizimista da igreja católica. Graças a Deus, meu pai, toda hora eu falo, pago dízimo. Eu mesmo estou me sentindo feliz. Meu filho, esse negócio de parteira, eu vou dizer a vocês, eu comecei, eu não sei nem como. Porque eu falava assim, eu que quero o nome de parteira, falava isso. Às vezes eu sorria, dava risada. Tinha você ia falar no Isaías, que era entendido? É Isaías, que era ali da Boa Hora. Da Boa Hora. Senhor Mário da Alzira. O pai conhece mesmo. Ah, ele era. Eu conheci ele. Se ele olhasse para você e dissesse uma coisa, você podia escrever. E aí um dia lá, mas o finado era padrinho de uma filha dele e eu de outra. Quando eu casei, eu tinha ter batizado uma, Maria, e depois que eu casei, eu sou Maria da Isabel. E aí nós lá, e ele olhou para mim e disse, compadre, quando for mais na idade, o senhor está pensando, o senhor tem uma mulher muito inteligente por tudo. Ela vai entender espiritual e vai ser uma parteira oficial, daquelas mesmo boa. Só que não é todo mundo que vai dar o valor que ela tem. E é mesmo. Mas pampa, eu disse, Deus me livre, não quero nem saber disso. Eu? Aonde é que eu tenho essa altura de eu ser parteira? Não, senhora, não precisa a senhora dizer que não. Outra vez eu fui inaugurando na casa do entendido, ela toda falou o mesmo. Disse, uma parteira muito boa. Eu disse, quem? A senhora? Dizem, sorrindo. A senhora, ela disse, eu já peguei menino, mas não quero mais não. Mas você é uma parteira, não foi eu que lhe dei, e nem foi seu marido, nem foi ninguém. É dom de Deus. Eu quero ver quem tira. Subiu assim. Eu fiquei bem numa boa e falei assim, eu digo, mas não é eu não. Não faz nem medo, né? Não faz nem medo. Foi mesmo, disse bem assim, como você falou, não faz nem medo. Daí eu fui, madrinha falou, começou a pegar o menino, ei minha filha, vem me ajudar. Leva aí, muito filhinha. A hora que o menino nascia, me dava, tomar conta, era que vestia, que limpar, dava banho e fazia tudo. Naquele mau carinho. Cheirava o menino, tu é doido de cheirar o menino sem banhar? Eu digo que tem. Aí, ó, levar. Quando eu fui da Lira, pegar a menina, manda chamar a Jeru. Me ajudar, leva aí. A Dalira morreu, ficou a filha, Gilca. Cadê a Jerusa doida? Manda chamar cá, que eu só pego de mais ela. Aquele de Nicinho mais velho, aquela de dedo mais velho que está em São Paulo, tudo foi mais a Gilca. Uma de Jona mais velha foi mais a Gilca. E ela falou, e o que é que vocês querem? Só mandando me chamar para pegar menino. Eu não sou parteira, não, parteira é você. É para vir ajudar nós, cala a boca. Pronto, levar. Porque demora elas caíam fora. Como eu incomodava, vai atrás de Jerusa, ligeirinho. Enquanto vai atrás da parteira. Quando a parteira chegava, de horas que eu tinha pegado o menino e arrumado e tudo. Tá vendo? Eu lembro também de Cauã, né? Isto. Foi. Cauã foi a mesma coisa. Vou buscar a ambulância, foi para Gabriel. Quando a ambulância chegou, eu já tinha pegado o menino. O de Eleusa também, o primeiro foi do mesmo jeito. Um de Messias foi do mesmo jeito. Fora tarde de Deja
lá onde ela mora, no Museirão. Quando chegou, eu já tinha arrumado a menina e tudo, deixei o embinguinho para ela cortar, porque quis deixar. E aí comecei nessa vida, aí comecei. A primeira foi Samara de Tetê. De Samara para cá tem um livrinho aí com uns 80 e tantos, quase 100. De qualquer um vivente. Eu já, de porco. De porco já fez também animais. De porco, né? De animais, né? De ovelha, de cabra, de gado. Eu já não conto os partos de gado que eu já fiz aqui. Interessante. Até mais o veterinário eu já fiz. Até mais o veterinário eu já fiz parto. Que legal! Bom! Graças a Deus. Já fiz, dessas meninas de Miséria Vermelha, parece que já fiz uns 5 partos de gado. Já fiz um de Nelson, já fiz outro do pai dele. Já fiz outro com o filho de Deus. Eu nem conto mais. E de criação aí, de porco aí, já tirei vários. Celso estava com uma para morrer. Sabe quantos porcos eu tirei? De uma leitura, tirei 6 porcos. Tudo morto. Tudo morto. Mas salvei a vida da mãe. A veterinária de primeira, a senhora até castra porco também, né? Porca. Castro porco. Capa. Pode ser do tamanho que for. Desde aí é bode, é cabrito, é tudo que vem, cai tudo na tesoura. Uns caem na tesoura, outros caem no canivete. Arranco tudo. Vou ali de chabeiro, por tudo me pego para cá para frente. Agora qual que eu não quis ir mais não. Moça, sai dessa, vou comer o sonho de vocês inteiros. Mas já comprei vários. A Lipe, quando a Bernardina tinha criança, ele um dia botou 10 em cima do carro e veio trazer na casa com manisco, me com 10 frangos. Foi de manhã para meio-dia. Engorda, né? Engorda, e é gostoso se vocês verem. Então, muito não, mas pouquinho aqui, o leão da casa. Que é assim, viu? Aí tinha o negócio da Lagoa Dourada, que era, por que diz, ele dava hora para lá na frente. Aí vieram lá, para descobrir aqui, eles vieram atrás dessa Lagoa Dourada, né? Aí, no meio que foi, aqui é os Bernardo, né? Que um desses Bernardo era o pai, o Zé Bernardo, era desses Bernardo que descobriu aqui. É por isso que a tua avó, Martinha, ela hoje dizia que eu tinha que tirar terra o tanto que fosse, que ela é herdeira. Eu não tirei, isso aqui esse pouquinho aqui, ó. Aí veio de lá pra cá, caçando essa Lagoa Dourada. Né? Isso aqui era que não tinha nada. Só mato. Quando chegaram aqui na Lagoinha, ali da Catecinho pra cá tinha um peção de adoreira muito grande, eu conheci. Aí, disse, aqui esse terreno aqui vai ser bom, ó, dá pra esses pau. Aí, disse, vamos descobrir aqui dá pra fazer roça. Aí passou, ele até história aí que aquela Lagoa do Gado, não tem essa Lagoa do Gado ali, eles vinham. Isso aqui diz que era uma candilha, onde andava isso era uma candilha. E quando chegou, estava o rastro de duas redes, que vieram aqui desse lado, e chegaram, beberam água na lagoa, quando acaba saindo do mesmo rastro, aí botaram o nome aí da Lagoa do Gado. Aí ele foi descobrindo, e foi juntando gente, e meu avô estava nesse meio. Numa entrevista que fizeram para mim, tudo bem? Eu até fui lá, mas deu graça, viu? Um contava uma coisa, outro contava outra, outro contava outra. Aí terminou, aí ficou. Era 2 irmãos que compraram, esse Bernardo, aí ficou a Lagoinha Bernardo. Bom, ali na Lagoa Grande, tinha ele era Inácio, mas tratava de Maroto, viu? Maroto. É. Aí ele trabalhava aí e tinha um anjo. Aí ele gostava de pegar assim nas coisas, areia, sem o dono ver. Aí daí o Maroto tinha lá no Tradição, que lá tinha o engenho, né? Eu não me engano lá no engenho dele. E aí as canas que eu estava plantando, as canas eram grandes. Na ladeira, ele ia caminhando com as canas no ombro, o pé pegava lá na ladeira e a ponta estava cá atrás. Sentia, né? Aí disse, um dia eu pego.
Quando foi, morava aqui, na Lagoa, desceu. Madrugada, mais ou menos. E o outro também era cedeiro. Quando o dono chegar, ele já tem feito o serviço e ia sair. Eu chegou no meio da ladeira e tocou o homem. Levei 5 canas, né? Aí, acho que vinha pesado. Quando chegou no meio da maroto, encontrou com o maroto. Ele disse, maroto, eu entrei lá em 2 canas, eu fui tirar uma, mas o facão é doido, cortou 5. Mas o facão é doido, cortou 5. Mas eu olhou pra ele assim, doido é o mau costume. Aí ele passou também. Aí deixou pra lá e ele passou. E o menino do verso, é 2 irmãos, cada qual queria ser mais bonito que o outro. Aí então aí vai pra lá, montado os cavalos, e vai levar a casa, daquele meio riscou. Aí a lua vinha saindo, né? Por isso da lua. Aí ele disse, levem a lua saindo por detrás da nuvem escura. O que tem eu de bonito vai de giro de figura. É só uma poesia. Uma poesia. Aí o outro, tinha aqui o reiseiro. Como é que foi o negócio desse? Agora nesse tempo eu estava comigo. Era o geodeiro daquele tempo. Vai. Aí, quando cantava o reis, que era a obrigação, chegava na casa e cantava o reis, né? Aí o Valdemiro morava lá, mas o brasileiro, lá ali no Carrapicho, né? Eles moravam numa casa só, os 2. Aí o senhor chegou, cantou o reis. Na hora que quando acaba de cantar o reis, diz, abre a porta, se ele ia abrir, aí o dono abre a porta, pra gente entrar. Aí quando foi abrindo a porta, o brasileiro disse, outro. Aí um reis pedido assim, a grana é boa, né? Aí arrastou, aí do bateu, eu era violeiro, bati a viola, aí a coisa aqui vai sair, viu? Aí, assim, eu ainda botou mais uns versos, o reis pedido, né? Aí, quando chegou a hora de mandar abrir a porta, levei ali uma corinha. 2 ovos de galinha. Aí chegou e disse, aqui, os 2 ovos meus Ela paga do recebido. 2 reis foi 2 ovos. Aí foi aí, essa aí. Mas se eu chegar com o vamos embora. Disse que era assim. Eu estava bem velhinha, viu? Aí. Não estava triste. Aí. A fala grossa, viu? O povo passava, benção, Deus abençoe. Aí vem cá pra cá, os outros. E você quer ver se empurrou, Deus abençoe. Benção, toma banho. Aí os netos. Chega a benção, minha avó, Deus abençoe. Vai. Aí vem um. Benção, minha avó, toma banho. Minha avó, ele fala, um ditado, né? Ele falando no ditado que saiu agora, de quê? E se às vezes fala fino, tudo vai casar, o que menino? Aí tinha um padre que passava. Aí o velho, o padre Zumbi, pegava as ovelhas do padre, pegava. Aí eles estavam cantando. Dizia, meu pai, não é? Seu padre da freguesia anda de noite e de dia, seus bichinhos estão sumindo, papai e mamãe me carregando, nós em casa envolvidos. Ó, meu padre está cantando.
a mesma cantina. Seu pai da freguesia, anda de noite e de dia, seus bichinhos estão sumindo, papai mamãe carregando, vai em casa e meio. Olha a dor meus bichos. Diz, meus filhos, vocês vão cantar essa cantiga lá na delegacia. Aí vocês vão cantar essa cantiga. Nós não tem roupa, eu dou. Aí, nós também não tem calçado, eu dou calçado. Chorando, meus senhores, tal, o que esses meninos cantam aí é certeza. Aí, sentaram, canta aí, meu filho. Seu pai da freguesia, atrás de mamãe andava. Se papai lhe entregasse, que carreira não lhe dá. Aí disse que o pai, não, nessa chaveira. Os meninos eram espertos. Aí foi ruim.